Na primeira semana de maio, já teve várias decisões do STF e eu separei aqui três notícias muito importantes que aconteceu, que vai desde bolsa de estudos para quem quer ingressar na magistratura. Também vou falar sobre estelionato, o artigo 171 do Código Penal, e a defesa que o advogado da ré apresentou, tá, sobre a representação, que isso veio com o pacote anticrime. E também vou finalizar sobre o que o STF decidiu sobre a atuação do Ministério Público na persecução penal, ou seja, quando ele atua como se fosse a Polícia Civil instaurando um inquérito civil, um inquérito policial, ok? Então, sem mais enrolação, vou trazer aqui para a tela. O primeiro que eu estou trazendo aqui é o seguinte: presidente do STF anuncia edital para financiamento de bolsas de estudo para ingresso na magistratura. E o que está acontecendo aqui? Desde o começo do ano, eles estão aí desenvolvendo uma bolsa de estudo para pessoas negras e pessoas indígenas, para que elas tenham aí condições de estudar para a magistratura. O que estava acontecendo e o que eles querem mudar? Eles fizeram um levantamento e viram que na magistratura inteira, os magistrados eles são em sua grande maioria brancos. Então, para fazer essa deixar a, a- igual à sociedade brasileira, que é ter pretos, né, pardos, indígenas em grande quantidade, semelhante à estrutura social com a estrutura da magistratura. Para eles deixarem semelhantes, eles querem aprovar essa bolsa de até, se não me engano, 2 ou 3 mil reais para aqueles que estão querendo concorrer para a magistratura. Só que como que eles vão separar isso? Daí eles criaram o Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, que vai aí mostrar que vai habilitar as pessoas para fazer os concursos de magistratura. Então, se você for negro ou indígena, você passar nesse Exame Nacional da Magistratura, você vai ter lá, vai ser habilitado por 2 anos para fazer as próprias provas para a magistratura, e aí você pode concorrer a essa bolsa, que eles limitaram aqui de início a 750 bolsas, tá? Para fomentar isso, para que mais negros e mais indígenas possam ter aí paridades em relação aos brancos, que como já se mostra aí no IBGE, fala que brancos ganham mais que negros, etc. Então, para deixar isso mais igual, bolsas para negros e indígenas, para quem passar no Exame Nacional na Magistratura, que é quem vai ter intenção de ser um magistrado, ok? Agora, partindo para o próximo aqui, a gente já vai lá para a parte do direito penal, que vai falar sobre o Supremo entende que a autorização da vítima para processo por estelionato dispensa formalidades. E o que acontece aqui? O crime de estelionato, o artigo 171 do Código Penal, antes da reforma do pacote anticrime, que entrou em vigência em 2019, o que acontecia? Para que o Ministério Público oferecesse a denúncia, ele não precisava de uma representação do ofendido, representação de quem sofreu, né, o crime. Isso no processo penal a gente chama de ação penal pública incondicionada, ou seja, após o inquérito policial presidido pelo delegado de polícia constatar que houve indícios suficientes de autoria e materialidade, ou seja, mostrando que tem provas suficientes de que aquele crime ocorreu e que aquela pessoa investigada seja a autora do crime, poderia apresentar para o Ministério Público ia lá e oferecia a denúncia e começava a ação penal. Depois do pacote anticrime, em 2019, houve essa reforma no artigo 171 do crime de estelionato, falando que agora não era mais uma ação penal pública incondicionada, mas era uma ação penal pública condicionada à representação, ou seja, o ofendido ele tinha que mostrar, tá? Ter a forma, mostrar que ele queria que essa ação penal existisse. E em salvas hipóteses
poderia ter uma ação penal pública incondicionada, mas regra geral seria isso, precisa de uma representação. E no caso que chegou ao STF foi que não havia de maneira formal essa tal representação. Então, não tendo essa representação, não poderia ocorrer a ação penal. Essa foi a defesa. Só que aí veio o STF e ele consolidou o entendimento que já tinha no STJ sobre o aspecto do boletim de ocorrência, que é o seguinte: a partir do momento em que a vítima lavra, né, cria-se um boletim de ocorrência narrando os fatos, narrando o crime, gera aí uma vontade inequívoca de que aquele que sofreu o crime quer que deseja a ação penal. Então eles entenderam que essa representação que o pacote anticrime traz para o crime de estelionato não precisa ser uma prova documental, expressa e totalmente dedicada que autoriza o Ministério Público a oferecer ação penal, que eles essa representação formal, mas de que a mera vontade inequívoca de quem sofreu o crime que deseja a ação penal. Então, por unanimidade, eles negaram esse recurso do advogado da ré, falando que não é porque não esteja expresso significa que não há representação, porque a representação não precisa de tanta formalidade assim. Agora, partindo para o final aqui, a gente vai falar sobre o Ministério Público, que o STF decidiu que os parâmetros para instauração de investigação criminal pelo Ministério Público tenha as suas seja condicionado a igual ao inquérito policial presidido pelo delegado de polícia. E o que, que aconteceu nessa situação aqui? Muita gente não sabe, mas o inquérito policial não é o único caminho para se ter a persecução penal. Ou seja, aquele procedimento administrativo que vai dar indícios suficientes de autoria e materialidade para que seja oferecida ação penal. E qual é o outro? Além do inquérito policial, existe também uma atuação do Ministério Público que pode fazer essa investigação por eles mesmos para se averiguar os indícios de autoria e materialidade. Isso se chama PIX, tá? PIC, que é, salvo engano, procedimento de investigação criminal. Só que qual era o problema? O PIC, ele não era muito bem regulamentado e não tinha muita limitação do Ministério Público. Ou seja, muitas coisas eram engavetadas, não dava muito andamento, não sabia que pé que estava, e às vezes poderia ocorrer de estar uma investigação pelo, pela Polícia Civil correndo de um lado, enquanto teria o próprio Ministério Público também investigando do outro. Então chegou o STF e ele decidiu fazer uma delimitação sobre essa atividade do Ministério Público. Tá? Então o STF resolveu limitar. E o que, que ele colocou? Para assegurar os direitos e garantias dos investigados, colocou que o MP é obrigado a comunicar imediatamente o Poder Judiciário sobre o início e término dos procedimentos criminais. Tá bom? E além que deve observar os mesmos prazos e regras previstos para os inquéritos policiais, e as prorrogações devem ser comunicadas ao Judiciário. Ou seja, deixou de maneira clara agora que toda vez que o Ministério Público resolver fazer uma investigação criminal para que seja garantido os direitos dos investigados, sejam feitos sob a ótica das mesmas regulamentações dos inquéritos policiais presididos pelo delegado de polícia. Então, foi uma limitação muito boa e que também para evitar aquelas investigações temerárias, ou seja, como forma de ameaça, eles também colocaram que nos casos em que for além, né, de comunicar à autoridade judiciária sobre o início e o fim, e também quando tem aqui, ó, e se a polícia ou o MP investigarem os mesmos fatos, os procedimentos devem ser distribuídos para o mesmo juiz de garantias. Ou seja, para ter
segurança jurídica. Caso esteja concomitantemente a polícia e o Ministério Público investigando o mesmo caso, deve ser enviado pelo mesmo juiz a garantia. Maravilha? Gente, por essa semana é isso. Agradeço aí a atenção de vocês e que vocês curtam, deixem comentários qualquer dúvida que eu estou disposto a responder.